Hello, welcome. Bem-vindos à nossa 10ª aula, Class Number 10. Agora que nós já sabemos os números, podemos então já ir falando tudo em inglês, hein? Então, Class Number 10. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os pronomes demonstrativos em inglês, ok? É uma coisa que é muito utilizada no dia a dia. Então vamos lá, acompanhem comigo. Os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para apontar ou indicar pessoas e objetos no tempo e no espaço. Hoje nós vamos nos concentrar em aprender como é que esses pronomes funcionam para indicar e apontar pessoas no espaço, ok? Mais para frente, durante as nossas aulas, a gente vai vendo também como isso pode ser usado no tempo. Então, primeiro hoje nós vamos focar na questão espacial, ok? Então vamos lá. Quais são os nossos pronomes demonstrativos? Demonstrative pronouns. Tá? São basicamente 4. Então, quando nós estamos falando de uma coisa que é única e está próxima, nós vamos utilizar o this. Então o this é utilizado quando nós dizemos para um objeto ou uma única pessoa que está próxima de quem fala. Por isso que eu coloquei aqui ao lado, olha só, one. Então, um objeto, one, ou uma pessoa, e tem que estar próximo, near, perto ou próximo, ok? Bom, e quando está longe? Então, agora, nesse caso, continua sendo apenas um objeto ou uma pessoa, one, só que agora não está mais perto, olha só, está longe, far, ok? Nesse caso, nós vamos usar o that. Então, olha só, fazendo um paralelo com o português. O this, a gente diz esse ou este. Né? Mais comum seria, no caso, o este. E esse aqui, o that, seria aquele. Não existe em inglês essa diferença entre esse e este que nós temos no português, ok? Então, normalmente, quando nós usamos o esse no português, que é quando o objeto está perto da pessoa com quem a gente está falando, não é isso? A gente vai usar o that mesmo, porque esse objeto vai estar longe de quem fala, tá? Então é sempre isso, perto de quem fala, um objeto ou uma pessoa só, this. Longe de quem fala, um objeto ou uma pessoa só, that. E agora, se for mais de um objeto ou se for mais de uma pessoa. Então nesse caso a gente vai usar, se estiver perto, a gente vai usar o these, ok? These. Então se for many, mais de um, né? Nesse caso aqui muitos, many, e estiver próximo, near. E a gente vai usar o those quando forem também many, muitos, e far, distant, quando estiver longe de quem fala. Ok? Então a gente poderia dizer então no português, o these seriam esses ou estes, e o those seriam aqueles, ok? Ou aquelas, claro. Ok? Então, basicamente isso. Vamos praticar um pouquinho para ver se a gente aprendeu esse conteúdo aí que é bem importante. Vamos lá. Examples. What is this? Então, perceba, olha só, que essa escova de dente aqui está perto da mãozinha aí que está apontando, não é isso? Então, what is this? O que é isso? Ou o que é isto? Né? Então, a gente viu então que está perto, near or close. Então, near e close são sinônimos, né? Nesse caso aqui, near e close são sinônimos, significam perto, próximo. Então, what is this? This is a toothbrush. This is a toothbrush. Okay? Essa palavrinha aqui é bem interessante, né? Significa escova de dente. Brush é escova e tooth é dente. Tooth, dente, brush, escova, escova de dente. Ok? E a gente também pode utilizar o it quando a gente está falando de um objeto ou de uma pessoa só. Nesse caso ficaria it is a toothbrush. It is a toothbrush. Okay? As duas respostas são possíveis. Vamos ver mais um exemplo agora. Olha só. Agora nós temos um objeto que está distante, não é isso? Far, distant. Então agora a gente usou por isso o that, aquele ou aquilo, né? Então, what is that? O que é aquilo? Answer, that's a watch. That's a watch. Então, o relógio, quando é relógio de pulso, nós falamos watch em inglês, ok? Então, that's a watch. A gente também pode usar, como é um único objeto, também podemos usar o it, como no exemplo anterior. It's a watch. Ok?
Now, what are these? Por que eu usei o these aqui? Porque, olha só, primeiro, é um objeto que está perto, né? Aliás, são objetos que estão perto, não é mesmo? Ó, near ou close, e é mais de um, né? Many. Então, nesse caso, o que é isso? O que são esses, né? Seria mais ou menos uma pergunta em português. What are these? These are books. These are books. Or they are books. Notem então que aqui eu poderia tanto utilizar de novo o these na resposta, né, ou they, porque agora nós estamos falando deles, não é? Eles são livros, ok? Então veja só, sempre quando eu tiver um único objeto ou uma única pessoa, né, nesse caso mais para objeto, a gente vai usar o it. Então você pode usar this, that ou it. This e that, a depender se está longe ou próximo, e ambos podem ser substituídos pelo it. E quando eu utilizar those ou these, a gente vai poder substituir por they, porque nesse caso vai estar no plural, então vai ser eles ou elas, né? Então, what are these? These are books, or they are books. Now, what are those? Por que those? Mais uma vez, nós temos várias canetas aqui, né? Many. And it's far, né? They are far, né? Estão distantes. Então, what are those? Those are pens, né? Então, são canetas. Aquelas são canetas. Those are pens. E como é que a gente poderia também substituir aqui o those por they? They are pens. Ok? Então, vamos lá. Exercise. Fill in the blanks and answer the questions. Então, complete as lacunas e responda as questões. Então, olha só. Primeira pergunta. A gente vai ter que, inclusive, completar a pergunta. Ó, what? E aí, qual vai ser o verbo aqui? A gente já sabe que é o verbo to be, né? O que é isso, o que é aquilo, o que são esses, o que são aqueles, né? Então, primeiro, é um ou é somente um objeto ou são mais objetos? É somente um. Então, a gente já sabe que só vai poder ser this ou that. E agora, está próximo ou longe? Se está próximo, a gente vai usar o this. Então, o verbo to be vai ser o is. Então, what is this? Né? O que é isso? What is this? Então, olha só. Então, esse objeto está próximo, não é? Near, close. Por isso, a gente usou, então, o what is this? Ok? Então, what is this? O nome do objeto é This is an eraser. This is an eraser. Esta é uma borracha. This is an eraser. Eraser serve também para apagador, ok? Então, já fica aí a dica. Eraser. Então, this is an eraser, or, como poderia também colocar, it is an eraser. It is an eraser. Ok? Now, esse daqui para nós é um pouquinho diferente, porque em inglês, óculos vão estar sempre no plural, ok? Então, olha só, se é plural e está distante, a gente já sabe que vai ser those, não é mesmo? E qual é o verbo to be que eu vou utilizar então? Como a gente vai usar o those, que pode ser substituído por they, a gente vai usar o are, porque they are. Lembram-se? Isso aí a gente já está craque em saber, não é mesmo? Então, what are those? Por que those mesmo? Porque é um objeto que está no plural, embora seja só um. E glasses, em inglês, vai estar sempre no plural, ok? Então, what are those? Porque these glasses are far. Eles estão distantes, ok? Então, those are glasses. Né? Aqueles são óculos. A gente poderia também dizer sunglasses, né? Óculos de sol. They are glasses, não é those or they. Ok? Agora, a mesma coisa, pants. Com pants acontece a mesma coisa que com óculos. Em inglês, pants vai estar sempre no plural. Calças vai estar sempre no plural. Então, a mesma coisa. A gente já sabe que o verbo to be vai ser o are, não é mesmo? Porque o they are, né? Pants, a gente pode substituir por they. E a gente só tem agora que ver se está perto ou longe para a gente saber se vai ser o these ou those. Olhando aqui pela mãozinha, a gente já vê que vai ser what are these, né? O que são essas? O que são estas? Porque está perto, né? Near or close. What are these?
these are pants. Or their pants, né? E aqui eu fiz a contração do they com o are. Their pants. Ok? Their pants. Letter D. What? E agora, olha só, eu tenho uma maçã, uma só. Então, vai ser this ou that. E o verbo vai ser o verbo to be, que pode ser na conjugação para o it. Lembram-se? It is. Então, a gente já sabe que é what is this or that. Está distante, não é mesmo? Então, what is that? Porque está distante, far. Ok? What is that? That's an apple. Então, vejam aqui também que eu fiz a contração do that com o verbo to be is. Né? That's an apple. It's an apple. A mesma coisa. It's an apple. Ok? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós falaremos um pouquinho então sobre os pronomes possessivos, ok? Possessive adjectives. Então fiquem ligados que é uma aula fundamental. E depois da aula que vem, quando nós virmos também os pronomes possessivos, eu vou liberar para vocês a nossa lista de número 4. Essa lista vai ter então exercícios tanto dessa aulinha de hoje, dos demonstratives, quanto da próxima aula dos possessive adjectives, ok? Então fiquem ligados que essas aulas são bem importantes. Se gostarem do vídeo, curtam aí para mim, mandem suas perguntas, se tiverem dúvidas, podem postar aí, eu farei o possível para responder. Espero que estejam gostando. Thanks for watching. See you next class.